Diga comigo, autoridade. Ok. Nós vamos falar hoje sobre autoridade espiritual. Vamos lá em Lucas 10, 19. Ó, cadê? Olha ali, ó. Volta o pastor Nelson lá, Babi. Dá uma moral aí. Autoridade conquistada na cruz. Então presta atenção. Jesus diz: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Aí é Lucas 10, 18, ok? Vamos lá em Lucas então. Presta bastante atenção, porque o mundo é totalmente espiritual. Totalmente. Quando você entende isso, a tua vida muda completamente. No teu trabalho, na tua casa, na tua família. Muda tudo. Tudo muda. Então vamos lá. Lucas 10, 18 e 19. Vamos lá então. Ao que Jesus lhes revelou. Jesus falou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Amém? Está fraco, amém? Glória a Deus. Nós vamos trabalhar hoje 3 pilares. Diga comigo: fortalecimento da fé, renovação do compromisso com Deus e disposição para enfrentar desafios. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele conquistou a autoridade e ele venceu a morte. E ele passou a autoridade para os discípulos. Foram 72 discípulos que saíram ministrando a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui. Então, o contexto histórico, para entender o que é Lucas 10, 19, você tem que considerar o contexto que o Evangelho de Lucas foi escrito no ano 70 depois de Cristo. Naquela época, os cristãos eles enfrentavam perseguições ferrenhas. Tipo, colocar o cristão dentro do Coliseu para os leões virem destruir. Eu estive lá em Roma, estive lá no Coliseu. Eu fiquei imaginando a situação. E a mensagem de Jesus, conforme a gente acabou de ler, nos oferece encorajamento e esperança a você que é seguidor de Jesus. A nós que somos seguidores de Jesus. E destaca 2 coisas: a fé e a autoridade espiritual. Diga comigo: fé, autoridade espiritual. Quando você entende isso, vão surgir lutas contra a tua vida para destruir a tua fé, para tirar você da posição que Jesus te colocou. Veja bem, quando Deus fala: eu vi Satanás cair como um raio. Satanás caiu, ele saiu da glória de Deus, ele caiu, foi para o inferno, a casa que Deus fez para ele é o inferno, e aí ele trouxe vários com ele. Normalmente, quando a pessoa cai, ela quer levar vários com ela, na terra. Você está lá na empresa trabalhando, aí começa uma fofoca. Você está na boa. Aí entra o espírito de Satanás na pessoa. E ela começa uma rebelião na empresa. Aí ela vai atrás de você, vai no teu ouvido todo dia. Ó, negócio lá, o Arvinho não gosta de você não, viu? O Arvinho não está nem sabendo de nada, mas o diabo vem, irmão. Ele vem no teu ouvido. Está na igreja, a pessoa cai, aí ela quer levar você junto. Está no trabalho, está na faculdade. Então esse é o espírito de Satanás. Ele vem mansamente, com aquela carinha de docinho, mas a intenção dele é te destruir. E às vezes você está para receber uma bênção e você entra no barulho.
Se você tem autoridade espiritual, você fala: arreda-te de mim, Satanás. Aí ele não vai mexer mais com você. Então você tem que saber quem você é, onde você é. Deus te plantou num lugar. Quando Ele te planta num lugar, Ele quer te abençoar naquele lugar. Mas vão tentar tirar você da bênção de Deus. Irmão, eu tenho 25 anos de ministério. Tudo que você pode imaginar em termos de igreja, de obra, não tudo, mas muito eu conheço. Então, o que significa autoridade espiritual? O que Lucas 10, 19 quis dizer? Conceito de autoridade espiritual. Normalmente o conceito de autoridade espiritual é o seguinte: a pessoa, quando ela não te aceita como autoridade, ela quer diminuir a tua autoridade. Ela quer diminuir a tua autoridade para com quem ela está falando. Porque se eu diminuo a autoridade dele, ou dela, ou do chefe, ou do pastor, ou de quem está na liderança, eu coloco uma dúvida no coração da pessoa. E você vê isso em vários momentos. Você vê isso no esporte, você vê isso na vida ministerial, você vê isso no teu trabalho. Se você tem lá um time de futebol, tem um treinador. Se o treinador não tem autoridade, ele não leva o time para lugar nenhum. Por quê? Aí tem um jogador que ele vai fazer a cabeça do outro jogador para que ele não jogue, aí derruba o treinador. Só quem trabalha com esporte sabe o que eu estou falando. Então, a autoridade espiritual é muito séria, porque Jesus declara que os discípulos têm poder sobre serpentes e escorpiões, simbolizando forças malignas. Existe uma força maligna. Existe uma força maligna. Quando você entende isso, você entende que o mundo é espiritual mesmo. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Tem vozes malignas. Então, a autoridade espiritual é um tema recorrente na Bíblia, onde os crentes são chamados a exercer fé e confiança em Deus, para enfrentar adversidades. Essa passagem reforça a ideia de que com a fé é possível superar obstáculos e resistir o mal. Por isso que o diabo vem na tua fé. Porque se ele destruir a tua fé, você cai e ele vence. Você pode estar com enfermidade, você pode estar sem dinheiro, você pode estar quebrado, você pode estar sem carro, você pode estar sem comida, você não pode estar sem fé. Essa semana um amigo de trabalho me ligou: Nelson, o meu carro foi apreendido, eu tive que entregar o carro, vieram aqui me pegar. Eu falei: já passei por isso. Ele olhou: hã? Já passei por isso. Tenha fé. Levanta tua cabeça, volta a trabalhar, porque tudo vai dar certo. E ele é católico. Está fazendo rosário e tudo. Agora, o pastor Nelson falou com ele. Falou: depois você conversou comigo, agora eu estou fazendo rosário. Eu falei: aleluia. Eu vou quebrar a fé do homem? Não. Essa é a minha visão espiritual. Eu não vou julgar ninguém, irmãos. Eu falei para ele: eu sou do outro time, eu sou do time da Bíblia, do manto. Mas se está bom para você, segue. Aí ele falou para mim: qualquer dia eu vou visitar a tua igreja. Ele é lá do Espírito Santo. Eu falei: vem que tem, meu irmão. Tem que ter sabedoria. Então, veja bem. A sua autoridade em Cristo vai fazer você vencer. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia também diz que nós teríamos lutas. E nós teríamos que vencer essas lutas. Da mesma maneira que Jesus venceu, eu e você podemos vencer.
Mas nós só conseguimos vencer pela fé em Jesus Cristo. Quando chega uma luta na tua vida, uma dificuldade, você precisa parar, pensar. Opa, Deus está me mostrando alguma coisa espiritual. Deus está me mostrando alguma coisa. Chega uma luta no teu filho, na escola, na faculdade, eu não sei. Opa, deixa eu analisar aqui. E você vai buscar em Cristo a resposta. E Ele te dá a resposta. Então, você começa a interpretar algumas coisas. Tem algumas igrejas que não aceitam o ataque de demônio. Eles acham que não existe isso. Eu não só tenho certeza, como eu já vi. Então, por exemplo, se você está fraco na tua fé, presta atenção, que eu vou dar exemplos para vocês do que eu vivi na África. Com os africanos. Na África, ou você é crente ou você não é crente. Não tem meio crente. Ah, eu estou desigrejado. Então você não é crente. Eu estou em dúvida. Então você não é crente. Então lá é o seguinte, ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não tem outra conversa. Então, quando você diminui a tua fé, e eles vão e massacram a tua fé, e você perde a tua fé, imediatamente você fica frágil e o inimigo põe a doença em você. Destrói você. Como é que ele destrói o cristão? Tirando a fé. Você está lá na obra, fazendo a obra, tudo bonitinho, está forte, fortalecido na bênção. De repente, alguma coisa acontece e você começa a enfraquecer na fé. É o momento que ele vai atacar você. Ninguém vai te atacar quando você está forte. Olha para o irmão do lado e fala assim, ninguém vai te atacar quando você está forte. Ele vai esperar o momento da tua fraqueza para te atacar. Então, por isso que o inimigo, ele desceu como um raio, Jesus viu ele descendo, ele perdeu a autoridade com Jesus. Mas ele tem a autoridade espiritual do mal. E a única maneira de eu e você bloquear o ataque do mal sobre a nossa vida, porque toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, é através dele. Então, se você perde a fé nele, você perde a autoridade. Então, existem lutas espirituais que todos os crentes enfrentam. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que já enfrentou uma luta espiritual. Se não enfrentou, alguma coisa está errada. Então, são várias lutas espirituais. Então, são interpretações diferentes que igrejas têm, compreensões diferentes, porém eu te digo uma coisa, a batalha espiritual é real. É real. E como é que eu consigo fortalecer a minha autoridade espiritual? Tem como colocar Lucas 10, 19 de novo? Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Você tem que entender que você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma prática de oração. Como é que funciona a oração? Irmãos, hoje eu estava lavando louça, Deus estava me falando de uma pessoa. Eu fui dormir ontem, Deus falando de uma pessoa. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E Deus falando, porque eu oro por todos os irmãos da igreja. E Deus falou, vai, eita Deus, eu sou doido? Deus, tá bom. Quando você começa a orar, começa a se revelar na tua vida, o que Deus quer que você faça.
Então, quando vem uma luta contra a tua vida, Deus já te avisa antes. Ó, se prepara e se fortaleça. Revesti-vos do poder de Deus. Calçai as sandálias, a espada, o escudo, o capacete. Aí você, opa. Então você tem que ficar atento. Atento, você está dirigindo o carro. Vem uma voz, fala, ó, não entra aqui não, entra para a direita. Entra para a direita, irmão, Deus está falando com você. E se você é crente, se você é cristão, se você é de Deus de verdade, Ele está falando com você. Não duvide disso. Não duvide da movimentação de Deus na tua vida. Então, quando você começa a orar, quando você começa a pedir a Deus proteção, força diante da dificuldade, entenda que a oração é uma ferramenta poderosa que permite aos crentes reivindicar a autoridade que Jesus lhe deu. Jesus já te deu autoridade. E ele começa a fortalecer a sua confiança em Deus e a sua proteção. A Eliane está lá, as meninas saem para trabalhar. Você está orando, você está clamando, você está falando, Jesus, tenha misericórdia. E Jesus vai operando. E Jesus vai trabalhando. E Jesus vai protegendo. Ele protege a tua casa, Ele protege o teu filho, Ele protege a tua filha, Ele protege o teu carro, Ele protege a tua entrada, Ele protege a tua saída, Ele protege o teu bichinho, Ele protege as tuas plantinhas, Ele protege tudo que você põe a mão. Então, vai ter uma luta, você vai ver uma luta. Não é para você reclamar, nem para você gritar, nem para você bater o pé, é para você orar. Opa, detectei. Como um pastor amigo meu, Satanás, eu já te vi. Bate em retirada. Porque você tem autoridade para falar isso. Tem autoridade. Então, você começa a ter experiência com Deus. Você tem que entender que você não está sozinho na sua luta. Porque Jesus, Ele oferece para mim e para você conforto e segurança. Ele encoraja os fiéis a se manter firme na fé. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. O Senhor é comigo. O Senhor é com meu filho. O Senhor é com a minha filha. O Senhor é na minha casa. O Senhor vai operar e vai fazer milagre na minha vida. Você tem que se manter firme na tua fé. Confiar no poder de Deus. E você consegue superar qualquer desafio. Qualquer desafio. Então, o mundo espiritual ele é muito mais real. Por isso que Deus te dá autoridade. A mulher, normalmente, ela tem um sentido que o homem não tem. A mulher enxerga coisas que o homem não enxerga. Por isso que é um casal, né? Às vezes o homem, ele tem a tendência que ele é mais... Normalmente, né, pastor Alves? Ele já... Não, a mulher falou, calma, diminui. Diminui aí, irmão. Porque ela está vendo já o abençoado bater a cara na parede. Então, se você, por exemplo, for uma pessoa que não ouve a tua mulher, a tendência é você quebrar a cara. Vou fazer. Calma. Muitos homens fazem coisas sem consultar a esposa. Depois, bem, ora aí, porque... Falei. Então, assim, quando você tem uma esposa de oração, seja uma pessoa grata a Deus. E seja humilde, começa a compreender. Deus está mostrando. Olha, não vai por aqui não. Calma aí. Irmão, varão, calma aí. Vamos dar uma passeada aí. Vamos lá no shopping fazer alguma coisa. Abaixa a tua bola, varão.
Quando os dois é de oração, aí, irmão, aí, oh, aleluia. Glória. Então, tudo que você vai fazer, você começa a pedir a Deus, Deus, me dá direção. Diga comigo, direção. Eu explico para os jovens. O que é mais importante, velocidade ou direção? Direção. Porque você pode ir numa velocidade muito grande no caminho errado. Então é melhor você ir devagar no caminho certo do que ir muito rápido no caminho errado. E tudo isso Deus te mostra como? Em oração. E você tem autoridade. Então, você faz parte de uma comunidade cristã. Nós aqui somos uma comunidade cristã. Quando a igreja entende que ela tem um propósito comum, irmãos, ninguém para a igreja. Tentam parar, porque é o trabalho do inimigo, ele tenta parar a igreja. Mas quando você fala, não, nós temos um propósito comum, digamos, nós vamos comprar esse templo. Quem vai parar? Nós vamos fazer obra no Paquistão. É um propósito comum. O que vai acontecer? Vai ter luta para paralisar o propósito da missão divina. Porque a igreja, irmãos, ela é direcionada pelo Espírito Santo. É um propósito divino. Você vai lutar contra a divindade de Deus? Então, a igreja se unindo em um propósito comum, uma missão divina, fortalece os laços entre os membros da igreja, promovendo um senso de pertencimento e encorajamento mútuo da fé. Eu pertenço àquela obra. Essa obra está fazendo um trabalho maravilhoso de missão. Eu estou trabalhando a favor dessa obra. Você está trabalhando para o próprio Deus. Você está fazendo a obra para o próprio Deus. Você nunca vai ver ninguém no Paquistão. Você nunca provavelmente vai abraçar ninguém no Paquistão. Mas você está fazendo para a obra dele, porque ele mandou fazer. Então você está no caminho da vitória. Presta atenção. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então a igreja tem uma missão. Segue a missão da igreja. Segue o senso da igreja. Segue o que Deus está fazendo. Eu não tenho nada contra nenhuma igreja. Cada igreja tem um caminho. Nós temos o nosso caminho. Por isso que a Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. A maneira que ele trabalha aqui é de uma maneira. Na igreja universal de outra. Na igreja presbiteriana de outra. Mas todos estão debaixo do reino de Deus. Deus trabalha de diferente maneira. Quando a gente entende isso, irmãos, a pessoa vem falar mal de um pastor para você, fala, irmão, segue a tua vida aí. Ok? Seja abençoado. Vai. Davi podia matar Saul. Ele falou, para. Eu vou mexer com Saul? Quem ungiu ele foi o próprio Deus. Você é doido? Você está louco? Então a pessoa, se alguém vem falar alguma coisa para mim, de qualquer pastor que seja, falou, parou. Para a conversa. Parou a conversa. Estou louco? Estou louco de entrar nesse campo? Não sou louco de entrar nesse campo? Porque aí... O que acontece? Hoje Deus me mostrou, o despertador, o cronômetro começa a ficar ligado. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O cronômetro está ligado. Quem ligou o cronômetro? Foi o pastor Nel? Não, foi Deus. Os cristãos são incentivados a viver de acordo com a autoridade que receberam, enfrentando desafios com coragem e determinação. Todo desafio que Deus dá para a gente aqui, nós temos que enfrentar com coragem e com determinação, e a igreja vai avançar. A igreja jamais retrocede, porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, se ele retroceder, ele não tem parte com Deus.
Então, antes de você pôr a mão no arado, pensa duas vezes. Irmãos, Deus vai cobrar. Não sou eu, é a palavra. Pôs a mão no arado, estou ali fazendo a obra, tal. Opa, desisti, cansei. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O cronômetro liga. Não é o que estou falando, não, é a palavra. Então, você tem que incentivar outras pessoas. Você tem que viver de acordo com a autoridade que recebeu. Você recebeu uma autoridade. Você tem que ter coragem. Você tem que ter determinação. Então, como é que manifesta isso? Agora eu vou falar o que Jesus espera da gente. Primeiro, ajudar os necessitados. Toda igreja, que se diz igreja, ela tem a obrigação de ajudar os necessitados. Coragem, determinação. Deus deu um povo pobre lá no Paquistão que passa fome. É fácil? Não. Mas se eu não tenho coragem e eu não tenho determinação, nós não fazemos a obra. Porque todo sábado, há 6 anos, eu prego a palavra no Paquistão. Todo sábado, imagina, todo sábado há 6 anos. Eu estava nos Estados Unidos lá, irmãos, é 12 horas a menos. Então é 2 da manhã eu tinha que fazer a obra lá. 2 da manhã eu estava lá falando em inglês, lá falando com o povo no Paquistão. Eu não posso parar. Porque eu pus a mão no arado. Oração na madrugada aqui era 5 da manhã, aqui, lá era 2 da manhã. Não é isso, né, pastor? Hã? 5 da manhã aqui, lá 2, são 3 horas a menos. Vai fazer? Vou, porque eu não posso parar. Você acha que eu vou parar? Sou doido? Então, primeira coisa, ajudar os necessitados. Diga aí, ajudar os necessitados. Segunda coisa que Deus espera da gente, essa é difícil. Ajudar a necessidade é fácil. Resistir às tentações. Essa daqui é fogo. Diga, resistir às tentações. Terceira coisa, promover a paz em sua comunidade. Diga comigo, promover a paz. Todo mundo que vem trazer divisão para você é do Satanás. Todo mundo. Porque o único que traz divisão sobre a igreja é o diabo. Mais ninguém. Promover a paz. E a outra coisa que você precisa entender. Olha, eu escrevi aqui. Promover a paz nas comunidades. E último. Lembrar do poder que Jesus te deu. Você tem que lembrar do poder que tem em Cristo Jesus. Quando você lembra do poder que você tem em Cristo Jesus, você realiza a obra dele na terra. Então, cada crente é chamado a considerar essa passagem e aplicar a tua vida pessoal e espiritual. Porque você tem uma vida pessoal e tem uma vida espiritual. O pastor não vai... Eu nunca, irmãos, eu tenho 25 anos de ministério. Pergunta para a pastora Lu. Eu nunca vigiei a vida de ninguém. Se Deus fala comigo, eu falo. Se Deus não fala, eu não falo. Eu não fico olhando rede social de ninguém. Eu não quero saber da vida de ninguém, irmãos. A minha obrigação é pregar o evangelho. Eu tenho que pregar a palavra. Eu não tenho que vigiar a vida de ninguém. E também não quero que ninguém vigie minha vida. Porque a minha função como pastor é pregar, não vigiar. Se você fizer uma festa, não me chamar, eu estou na bênção. Eu sempre ensinei isso aqui na igreja. Vai fazer uma festa, chama quem você quiser, não precisa me chamar. Irmãos, eu não ligo para nada disso. Por quê? Porque eu sempre prezei pela paz na comunidade. Detesto fofoca,
Detesto um falando mal do outro. Se você vier falar mal de mim, de alguém para mim, eu vou chamar essa pessoa, vou colocar na tua frente. Falar assim, ó, falou mal de você aqui. Já aconteceu aqui na igreja. Ô, pastor. Então não venha falar mal de mim para ninguém. Eu não falo nas costas de ninguém. E eu ensino isso para a igreja. Não sou perfeito, sou falho, sou pecador, mas eu sigo a mensagem de Cristo. E se tiver alguém perfeito, cuidado que logo, logo você está no céu. Então vamos lá. Fortalecimento da fé. Diga, fortalecimento da fé. Renovação do compromisso com Deus. E disposição para enfrentar os desafios. É isso que eu vou falar agora. Como é que você tem a tua fé fortalecida? Como é que você tem a tua fé fortalecida? Alguém quer falar alguma coisa? Você tem a tua fé fortalecida pela oração. Se você não ora, você não tem fé fortalecida e qualquer vento de doutrina, qualquer coisinha tira você do plano de Deus. Qualquer pessoa que vem falar para você qualquer coisinha, vai tirar você do plano de Deus. Vamos lá, irmãos. Numa mensagem, numa passagem de 1 Tessalonicenses, que Deus ensina como manter o fogo do Espírito. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, do 12 até o 22. Se alguma coisa nisso aí, você falar, isso aí aconteceu comigo, presta atenção. Aí, eu estou ensinando você hoje a lutar para batalhar espiritualmente. Eu vou ler aqui, ó, do 12 até... São 10 versículos, coisa rápida. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Jab direto, cruzado. Para quem não sabe, eu gosto de um boxe. Presta atenção, o que eu vou falar aqui, ó. É Bíblia, gente. Volta lá, por favor. É do 12. No 12, que só o 12 já dá pra gente ficar aqui até fazer uma vigília. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Segue agora, por favor. E que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz um com os outros. Tome. É verdade. Aragão, isso é verdade? Irmãos, também vos exortamos aqui a admoesteis os sonolentos. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências. Retende o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. A gente já podia acabar o culto agora, mas eu vou te ensinar uma coisa. Primeira coisa. Quando você é cheio do Espírito de Deus, você tem o poder de Deus, você tem autoridade espiritual. Então eu estou mostrando agora na Bíblia o que eu acabei de pregar.
A primeira coisa que vai acontecer com você, quando Deus quer te usar, quando quer vir uma bênção sobre a tua vida, quando Ele quer derramar uma bênção sobre você, volta lá no 12, por favor. Ele vai fazer você tire consideração para com os que se esforçam do ministério. A primeira coisa que o diabo vai fazer, vai falar mal do teu pastor. É a primeira coisa que Satanás vai fazer. Risadinha do Mário Irmão. Ó. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais os lideram e aconselham no Senhor. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que faz a obra, se dedica na obra, ela é atacada pelo Satanás. Você tem que ver a dedicação do pastor, da pastora, do homem de Deus, da pessoa que está liderando. E aí o diabo vai vir tentar enfraquecer. Porque se ele enfraquece a igreja, o pastor, ele enfraquece a igreja. Como no 13. E que os tenhais em mais alta estima. O que o diabo quer? Que você tire a alegria de você conviver com o teu pastor e da estima que você tem pelo pastor, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Você tinha estima pelo pastor, de repente vem um Satanás e peraí, não é assim também, né? Aí você dá ouvido. Ah, é, né? Mas você não está reconhecendo a obra de Deus na vida do líder. Aí você entra perde a paz. Primeira coisa que ele vai fazer na vida de alguém quando ele quer destruir, ele tira a tua paz. Olha a sequência agora. Ele vai tirar a tua paz. Você vai falar, não, mas será que é? Será que não é? Vai vir uma confusão na tua mente. Irmãos, também vos exortemos a que admoesteis os sonolentos. Então aí, a pessoa começa a entrar em sono. Ela já não quer mais ir para a igreja. Ela já fica fraquinha. Que nem a galinha da Angola, estou fraco, estou fraco. Aí você tem que consolar e animar o abençoado, abençoada. Os desanimados. Ampareis os fracos, sejais pacientes com todos. Por isso que o pastor tem que ser paciente. Vai lá, ô glória, amém, glória a Deus. Segue. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal. Mas encorajai que todos sejam bondosos um para com os outros. Falou mal de mim? Glória a Deus. Vai na paz. Deus abençoe sua vida. Ok? Eu não vou falar mal de você. Segue a tua vida. Agora, quando o inimigo tira a tua paz, na sequência ele tira a tua alegria. Ele tem um trabalhar assim, bacana, viu? O bichinho é nervoso. Ele tira a tua paz, imediatamente ele tira a tua alegria. Conservai permanentemente a vossa alegria. Muitas pessoas têm alegria de servir ao Senhor. De repente o inimigo vem com uma seta e ele perde aquela alegria. Porque ele tirou a paz, tirou a alegria. Aí, o que Deus fala? Orai constantemente, fique em oração, para que Deus restaure essa alegria e restaure essa paz. E aí você fala, não, estou dando graça aqui, Jesus. Dai graça em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Aí o que acontece? Volta aquela presença espiritual na tua vida. Volta aquela presença do Espírito Santo. Não trateis com desdém as profecias. Quando Deus fala com você, analise. Veja se aquilo que foi falado realmente vem de Deus. Mas não trate com desdém. Fique inteligente. A fé tem que ser inteligente.
A último. Afastai-vos de toda forma de mal. Quando você se afasta do mal, é quando você não dá ouvido ao mal. É quando você quer distância do mal. Você tem que entender que você é um cristão. Você é um crente em Jesus. Tudo que tira você da paz, da alegria, é para trazer o mal sobre a tua vida. Então você tem que se afastar do mal. E para encerrar essa palavra, fortaleça a tua fé. Renove o seu compromisso com Deus. Quando você fortalece a tua fé, presta atenção. Você quer ter um desafio aí, os jovens principalmente. Você fortalece a tua fé, porque luta vai vir mesmo para tentar destruir a tua fé. E aí, quando você se fortalece na fé, você tem uma renovação de compromisso com Deus. Quando você tem essa renovação de compromisso com Deus, vem uma disposição para enfrentar os desafios. Significa que Deus, o Espírito de Deus vai trazer novos caminhos na tua vida, novos desafios na tua vida. Porque se você receber algum desafio, se você receber algo novo em Deus, e você não estiver preparada, você vai perder a tua bênção. Se prepare. Se prepare para o melhor de Deus na tua vida. Se prepare. Batalhe no mundo espiritual, no campo espiritual. Na tua casa. Ore na tua casa. Não deixe entrar nada na tua casa. Não deixe entrar nada. Não deixe o diabo entrar na tua casa. Clame. Você que é mulher, eu tenho muito respeito pelas mulheres. Ore. Ore na empresa, ore onde você trabalha. Ore, clame. Eu não sei qual é o desafio que você tem hoje. Eu não sei qual é a batalha que você tem hoje. Mas daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos clamar. E vai quebrar, e vai cair correntes, vai cair trancas, vai cair tudo aquilo que tenta destruir, que tenta paralisar a obra de Deus na tua vida. Não se iluda, irmãos. Não se iluda. Você tem um adversário. E o adversário que nós temos, ele é muito inteligente. Ele sabe como entrar no teu coração. Se você abrir a guarda, você toma um direto. Você cai. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar. Vigiar e orar. Porque depois que você cai, depois que essa luta vem, tem um rapaz que saiu da igreja aqui faz muitos anos, muito tempo. Eu continuo falando com ele, normal, tudo na bênção. Ele ligou para a pastora Lu, falou assim, pastora Lu. Faz anos já, faz uns 10, mais, né? Sou muito arrependido. Porque eu não entendia a ministração do pastor, que o pastor falava para o bem, eu não entendia. E hoje eu descobri que é tudo vaidade. Falou para ela, nem foi nem para mim. Mandou uma mensagem para ela. Foi vaidade da minha parte. E eu nunca mais me encontrei. Esse é o desejo do pastor Nelson? Não. Não é. Mas nós temos que paralisar isso na nossa vida. Nós temos que paralisar isso na nossa vida para a gente viver uma vida de paz. E eu quero que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha fé. Porque é isso aí, irmãos. Às vezes você tem dinheiro, mas não tem paz. E nem alegria. Você tem que buscar em Deus a alegria, a paz e a fé. Começa a olhar para a tua casa. Começa a olhar ao redor de você. Começa a ver como você é abençoado, abençoada.
Aquele problema que você vai ver no teu pai, na tua mãe, Deus vai solucionar. Teu marido, tá certo que marido é tudo gente boa, não tem nenhum problema. Na tua esposa, se o seu marido não é cristão, exemplo, né? Mas ele não se incomoda de vir para a igreja, ele é uma benção, ó. Beijinho, ô maridão, te amo. Eu fazia parte de uma igreja um tempo atrás, só para você entender. E tinha um irmão que vinha para a igreja, bêbado, cheirando cachaça. Vocês sabem que eu tenho nojo de cheiro, eu sou enjoado de irmão. Sou chato, Mariana. E aquele irmão entrou na igreja cheirando cachaça, urinado. O Espírito Santo falou, vai lá e abraça ele. Eu falei, não. Falei, Jesus, tem misericórdia? Não falei não. Falei, tá bom, Jesus. Fui lá, abracei ele. Irmãos, eu quase... O cheiro, irmão. Mas às vezes Jesus é tão bom que ele tira o cheiro. Eu abracei ele. Aí ele falou para a mulher dele, esse pastor aí é de boa, hein? Só Deus sabe. No outro domingo ele foi de novo para a igreja. Já acordava cedo tomando uma. Eu fui lá, abracei ele de novo. Falei, você vai ser diácono na igreja, varão? Você o quê? Diácono, você vai ficar aqui na porta da igreja. Aí ele falou para a mulher dele, esse daí é doido. Eu, igreja, estou vindo aqui só para ver como é que é. Aí ele ia lá para me ver. Eu não era nem o pastor presidente. O pastor presidente era um outro pastor, amigo meu. Bom, um dia, irmãos, eu estou lá pregando, pastoral. Aleluia. Quem quer aceitar Jesus? Levantou a mão. Falei, mas você tomou uma hoje? Não, hoje eu não tomei, pastor. Vim para a igreja. Veio, abraçamos ele, aceitou Jesus. Aí, a gente mudou outros caminhos, mas a gente continuou contato com a igreja lá. O pastor com os irmãos manda uma mensagem para mim. Que o irmão estava na diácono da igreja. E ele fazia questão de ir com gravatinha. Tudo. Falei, quem te viu, quem te vê. Fui para outra igreja. Aí, ó irmãos, tudo é espiritual, irmãos. Quando eu namorava com a pastora, em frente da casa da pastora, ali do lado onde ela namorava, tinha um cara brabo lá, grandão, altão, brabo, hein? O cara era brabo, brabo. Aí a gente foi para a igreja, a esposa dele ia para a igreja, ele não. E ele não concordava, inclusive, que ela fosse. Irmãos. Aí um dia, eu chamei a irmã e falei assim, o negócio é o seguinte, irmão, vou fazer uma campanha na tua casa. Ela falou, Nésio, eu vou falar o nome dele, o Nésio não vai concordar. Eu falei, vai concordar, pode falar, que o pastor Nésio vai lá, campanha, quarta-feira, vai quebrar tudo lá. Ela falou, você tá doido. Era ela com as duas filhinhas e o filhinho, pequenininho. Falei, ó, domingo você vem me falar se ele vai aceitar ou não. Pastor, já estou avisando, não vai aceitar. Falei, vai aceitar. Ah, chegou domingo, ela veio toda feliz. O senhor não acredita. Eu falei, o que foi? O Nésio aceitou a campanha. Glória. Aí fomos lá na campanha. Eu, pastor Marcos, falecido, pastor Marcos é uma benção. O pastor Marcos falou assim, pastor, você é doido? Eu sou doidão, pastor Marcos, doidão. Fomos lá na campanha. Chegamos lá, o homem lá, brabo. A mulher pediu para fazer essa reza aqui. Mas tudo bem. A Lu já conhecia a figura. Aí, irmãos, primeiro culto. Pá. Falei para ele assim, ó. Aí no primeiro culto eu falei para ele isso aqui, gente. O Espírito Santo, tudo é espiritual, irmãos. Você vai aceitar Jesus até o final da campanha. Ele falou, não vou. Vai. Aí eu esperei a próxima pergunta. Ele falou, por que eu vou aceitar? Eu falei, é isso que eu queria que você perguntasse. Ele falou para mim, nossa, você é dado, né? Sou. Porque a sua irmã está com câncer. E até o final desse culto nós vamos orar e ela vai ser curada. Ele falou, é impossível minha irmã estar com câncer. Fala para fazer exame. Chegou na quarta-feira o Nezão, aquele grandão chorando. Ai, pastor Nelson. Falei, quem foi, irmão? A minha irmã está com câncer, fez o exame. Falei, tá?
Ele começou a tremer. Aí o homem já... Eita. Terceiro culto, já aceitou Jesus. Falei, eita. Cabra macho, brabo. Aceitou Jesus. Quarto culto, eu falei, ó, você vai ser obreiro na igreja. Obreiro? Eu não sou digno. Fica quieto, né? Você vai ser obreiro na igreja. A gente passava em frente à igreja lá, depois Deus chamou a gente para abrir o ministério, estava ele na portaria lá. Parava o carro, baixava o vidro. Paz do Senhor, irmão Nésio. Paz do Senhor, pastor Nelson. Aí deu Covid, faleceu de Covid. Aí o filho dele mandou uma mensagem para mim. Acabou de enterrar o Nésio. Eu nem sabia. O filho dele mandou uma mensagem para mim. Pastor Nelson, muito obrigado. O meu pai sempre falava que o senhor era o pai na fé dele. E eu sei que meu pai hoje está no céu, porque o senhor nunca desistiu dele. Moral da história, nunca desista de ninguém. Você tem autoridade espiritual. Aplaude o Senhor Jesus, igreja.